pergunta de hoje é: quantos anos os israelitas foram escravos no Egito? Afinal, temos três períodos: 400, 430 e 450 anos. A Bíblia menciona diversos períodos ao falar da escravidão dos israelitas no Egito. Primeiro, em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e Atos capítulo 7, versículo 6, fala-se de 400 anos, o que parece ser um número redondo. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41 e Gálatas capítulo 3, versículo 17, é mencionado um período de 430 anos. Esse período pode ser dividido em dois. Primeiro, 215 anos desde a entrada de Abraão na Palestina, que estava sob o domínio egípcio, até a ida de Jacó e de sua família para o Egito. Depois, mais 215 anos, que são a permanência dos israelitas no Egito, até sua libertação sob a liderança de Moisés. O terceiro período está em Atos capítulo 13, versículo 20. Paulo fala de 450 anos, período que deve ser a soma dos 400 anos, mais cerca de 50 anos desde a saída dos israelitas até o tempo da conquista da terra de Canaã. Quem pensa que os israelitas ficaram como escravos no Egito por 400 anos, argumenta citando Gênesis 15, versículo 13 e 16, onde Deus diz que os filhos de Jacó seriam reduzidos à escravidão por 400 anos e que na quarta geração voltariam à terra de Canaã. Nesse caso, entende-se que uma geração cobre um período de 100 anos. Porém, isto é contrário às evidências disponíveis no Comentário Bíblico Adventista, volume 1. Ali diz que Caleb pertenceu à quarta geração desde Judá e Moisés. Diz também que Moisés pertenceu à quarta geração desde Levi. Isso aponta para um período de aproximadamente 215 anos de permanência no Egito, indicando o período de uma geração em torno de 50 anos. Assim, o total dos 430 anos é o período que mais se coaduna com a história da escravidão dos israelitas, sendo, como já foi dito, esse período dividido em dois. Primeiro, 215 anos desde a entrada de Abraão na terra de Canaã, que estava sob o domínio egípcio, por volta de 1875 a.C., e mais 215 anos desde a chegada de Jacó e de sua família ao Egito, por volta do ano 1660 a.C., até a libertação dos israelitas pela mão de Moisés em cerca de 1445 a.C., data provável do êxodo calculada a partir da informação contida em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. O Comentário Bíblico Adventista, volume 1, páginas 312 e 313, resume bem esse assunto. O tempo exato desde o chamado de Abraão até a entrada de Jacó no Egito foi de 215 anos. Restando 215 anos dos 430 como tempo real que os hebreus passaram nesse país. Por essa razão, os 430 anos do Êxodo, capítulo 12, versículo 40, precisam incluir tanto a peregrinação em Canaã como a no Egito, do chamado de Abraão até o Êxodo. A Septuaginta traduz Êxodo capítulo 12, versículo 40 da seguinte forma: E a peregrinação dos filhos de Israel, enquanto peregrinaram na terra do Egito e na terra de Canaã, foi de 430 anos. Como já foi mencionado, a terra de Canaã era tão dependente do Egito durante o período patriarcal que os reis egípcios, na verdade, a consideravam como propriedade egípcia e se referiam a ela como tal. Durante a 18ª dinastia, cujos reis controlavam tanto a Palestina como a Síria, Moisés poderia apropriadamente incluir Canaã no termo Egito, o que é usado no Êxodo capítulo 12, versículo 40. Os fatos mencionados à escravidão dos israelitas nos ensinam que há um Deus que controla os eventos da história e no momento certo age para socorrer aqueles que depositam nele sua confiança.